Muy buenas noches, amables amigos. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos, Aquí en la República aqui na República de Salvador, de El Salvador, aquí reunidos en esta ocasión. aqui reunidos nesta ocasião. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de Que as ustedes. bênçãos de Jesus Cristo, anjo do Amigos e pacto, irmãos sejam sobre cada um de presentes vocês, e amigos radioyentes, e irmãos presentes e radiovintes, e que Ele nos ajude nesta ocasião para poder compreender su palabra correspondiente a este tiempo final. para poder compreender Sua palavra correspondente a este Dice tempo en final. San Lucas, capítulo 12, Diz em São Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 44, de la siguiente manera, y quiero da seguinte maneira, leer esta escritura, e quero ler esta escritura, São Lucas, capítulo 12, capítulo 12, versos 40, versos 35 al 44. Vamos a leer esa escritura donde dice, versículos 35 ao 44. Vamos ler essa escritura onde Hijo del diz, hombre. essa escritura fala da vinda do Filho do Homem, e esse El tema más é o tema mais para la raza importante humana para a raça humana en este. neste dia postrero. último dia. Y ahora vamos a ver lo que nos dice aquí acerca de la venida E del agora Hijo del vamos Hombre ver o que para nos diz aqui sobre a este vinda tiempo do final. Filho do Homem Dice, para este tempo final. Diz, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Perguntou-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a quarta vigília. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Por isso é que quando, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, se abriu o sétimo selo, causou silêncio no céu como por meia hora. Diz assim, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Este é o evento mais importante que estava reservado na mente de Deus e nunca antes foi revelado à raça humana, nem aos anjos, pois Cristo, falando sobre este evento da vinda do Filho do Homem, diz que ninguém, nem no céu nem na terra, conhecia. Em São Marcos, capítulo 13, nos fala sobre este grande evento e diz, capítulo 13, versículo 26 em diante diz,
Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, e então o quê? Enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou, vamos ver, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora, aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Não sabeis quando será o tempo. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Porque não sabeis quando vendrá o Senhor da casa. Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Vigiar pelo quê? Pela vinda do Filho do Homem. Como estavam velando os pastores? Como estavam vigiando os pastores que receberam a visita do arcanjo Gabriel com suas hostes celestiais? Quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, vejam, houve pastores ali velando as vigílias ali da noite, quando apareceu o nosso amado Senhor Jesus Cristo ali em Belém da Judeia, nascendo como estava na profecia. Diz capítulo 2, versículo 8 em diante, diz, vamos ver? Capítulo 2, versículo 1 em diante diz: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém
e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Agora vejam vocês este grande momento onde vieram os anjos do céu com este anjo poderoso, os quais vieram glorificando a Deus, cantando a Deus, essas hostes celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E o anjo principal ali lhes deu a notícia que já tinha nascido em Belém da Judeia o Salvador, o Cristo. E agora aqueles pastores que velavam as vigílias da noite, encontramos que receberam essas boas notícias. E agora, Cristo diz que velemos para que quando chegar esse momento, não estejamos dormindo. E os pastores que, nas diferentes etapas da Igreja de Jesus Cristo, lhes correspondeu estar trabalhando na obra de Deus, na obra de Cristo, tiveram que estar vigiando pela segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. Porque Cristo disse que estivessem vigiando. E se Ele disse que estivessem vigiando, em verdade é necessário que toda pessoa esteja vigiando. Diz que vigiemos para que não nos encontre dormindo. É muito importante estar despertos na vinda do Filho do Homem neste último dia. Porque quem estiver dormindo espiritualmente não verá a vinda do Filho do Homem. Diz: porque não sabeis quando será. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. Diz: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Velai, vigiando a vinda do Filho do Homem, e assim estiveram os anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, aos quais foi dado trabalho no rebanho do Senhor, de estar alimentando as ovelhas de era em era, como aparece neste diagrama que representa a Igreja de Jesus Cristo e seus mensageiros, começando com São Paulo. Eles, ainda estando no tempo lá, estavam vigiando pela vinda do Senhor. Mesmo que São Paulo tinha um conhecimento muito claro de que a vinda do Senhor não podia ser cumprida até acontecer certas coisas. Agora, estes anjos mensageiros, vejam, são os que receberam autoridade de era em era para estar na casa de Deus, alimentando os filhos e filhas de Deus. É como o homem que, indo longe, deixou sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e ao porteiro mandou que vigiasse. Agora, vejamos aqui algo muito importante com relação a esta promessa
de Dios, a essa promessa de Deus, Él habla aquí ele fala aqui de una persona que estará de uma pessoa que estará frente al trabajo de Cristo, diante do trabalho de Cristo, da obra de Cristo, mas que estará colocado aí para o último dia. E agora, o porteiro também tem a ordem de estar vigiando. E mandou ao porteiro que o quê? E ao porteiro mandou que vigiasse. Agora, através da Escritura, podemos ver, vamos ver em uma passagem muito importante, já vou ter para vocês pronta essa passagem, São Lucas capítulo 13, versículo 25. Diz algo sobre o porteiro. Vamos começar um pouquinho antes, versículo 22 em diante. São Lucas capítulo 13, versículo 22. Em diante diz: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Aqui podemos ver que o pai de família é Cristo, porque por meio do primeiro Adão vem todo ser humano a esta terra. Vejam vocês, aparece na descendência de Adão e Eva, mesmo que a raça está misturada, mas são colocados como descendentes do primeiro Adão, e porquanto o primeiro Adão pecou, toda a raça está condenada por causa desse pecado, e a recompensa do pecado é a morte, ou seja, que a raça humana está condenada à morte. Mas por meio do segundo Adão, Cristo, nosso Salvador, acontece um milagre muito grande na vida destas pessoas que aparecem na terra e estão condenados à morte. Diz São João capítulo 5, versículo 24 em diante: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam como se passa de morte à vida. Vejam como se passa de uma raça caída, sentenciada à morte, e que vive em morte, que está em morte, como se passa a uma nova raça que está com vida eterna, da qual o segundo Adão, Jesus Cristo, é a cabeça. Assim como Adão é a cabeça da raça caída, sentenciada à morte, e que se encontra em morte, Cristo é a cabeça de uma nova raça. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova raça que se encontra com vida eterna. E por isso, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, recebeu vida eterna. Foi passado de uma raça caída que está em morte a uma raça nova com vida eterna.
E assim como veio como um descendente de Adão, agora na nova raça, vem como um descendente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, vejam vocês, é a cabeça dessa nova raça. E Jesus Cristo, vejam vocês, em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora o versículo, isso foi até o versículo 4, e agora do versículo 9 em diante diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Agora, como vinha este mundo? Viria este mundo em carne humana. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, não são gerados por meio de papai e mamãe, mas de Deus. Isso nos fala do novo nascimento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus se fez carne e apareceu como um homem dessa dimensão no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Ele era nada menos que o Verbo encarnado, feito carne, o Verbo vestido de carne humana, desse corpo que ele criou para si no ventre de Maria, onde criou uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e se formou assim o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Agora podemos ver que o Verbo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem e viveu no meio dos seres humanos e se tornou Emanuel, conforme a profecia de Isaías, capítulo 7, e versículo 14, onde nos diz que o mesmo Senhor dará um sinal ao povo hebreu. Diz, capítulo 7, versículo 14 de Isaías diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora podemos ver esse grande evento, qual foi o evento da primeira vinda de Cristo, o evento da primeira vinda do anjo do pacto encarnado no meio dos seres humanos em um corpo criado por Deus no ventre de Maria. E agora podemos ver que sua vinda foi o maior evento que aconteceu nestes anos e séculos e milênios passados. E o segundo evento mais importante é a segunda vinda de Cristo, prometida para ser cumprida neste tempo final. E o que foi a primeira vinda de Cristo? Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do mesmo Deus, velado em um corpo de carne chamado Jesus. Naquele jovem carpinteiro de Nazaré, estava quem? O anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado dentro dele e estava realizando a obra correspondente à primeira vinda do Messias. E, por essa causa, pôde cumprir todas as promessas messiânicas correspondentes à primeira vinda de Cristo. Por isso ele dizia
que as obras que ele fazia não eram dele, mas do Pai. E que o Pai era quem atuava através dele. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, quem estava realizando essa obra correspondente à primeira vinda de Cristo. A obra do Cordeiro de Deus para realizar a redenção do ser humano na cruz do Calvário. E em sua vinda, ele tinha inúmeras coisas para realizar, como os milagres que realizou e a pregação do Evangelho. E ao final, a morte do véu de carne, onde estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado. Esse corpo foi oferecido em sacrifício para seu sangue limpar nossos pecados e assim obter a reconciliação com Deus, todo filho e filha de Deus. Sem essa obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário, nenhum ser humano podia ser reconciliado com Deus. Agora, por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento. E assim como nascemos em uma família terrena por meio de papai e mamãe terrenos, agora nascemos na família celestial, na família do céu, que é a família de Deus, os filhos e filhas de Deus. E por isso é que Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo para ver, ou seja, para entender o reino de Deus, ou reino dos céus. E disse que era necessário nascer da água e do Espírito para entrar ao reino de Deus. Nenhuma pessoa pode entrar no reino de Deus se não recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo. Porque essa é a forma estabelecida por Deus para nascer no reino de Deus, nascer no corpo místico de Cristo, na igreja de Jesus Cristo. E assim, ter a bênção de ter nascido como um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus. E agora São Paulo diz para as pessoas que obtiveram esse novo nascimento, no capítulo 2 de sua carta aos Efésios, diz, versículo 19 ao 22, assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora estamos sendo edificados na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, como um templo santo no Senhor. Como indivíduos, somos um templo, o templo de Deus como indivíduos, e também como parte do corpo místico de Cristo, pertencemos ao templo de Deus, à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E de etapa em etapa, Cristo vai chamando e juntando os seus escolhidos e os vai colocando onde? Na sua casa, que é a sua igreja e que é também o aprisco de todos os filhos e filhas de Deus, porque esse é o aprisco do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele disse em São João capítulo 10, versículo 14 ao 16,
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece e eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora vejam que ele diz que tem outras ovelhas que não são do aprisco hebreu. Diz, aquelas também devo trazer. E ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E como que Jesus Cristo vai fazer? Se ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele em Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. E do dia de Pentecoste em diante, esteve na terra em Espírito Santo manifestado, e de era em era, esteve manifestado em cada anjo mensageiro, e através de cada anjo mensageiro, ele esteve chamando e juntando suas ovelhas, pois a mensagem de cada anjo mensageiro das diferentes eras ou etapas da igreja é a voz do bom pastor, a voz de Cristo, chamando e juntando suas ovelhas. Onde? Em sua igreja, seu corpo místico de crentes, que é o aprisco do Senhor Jesus Cristo para suas ovelhas. E por isso, quando, na era que lhe correspondeu uma pessoa viver, recebe a mensagem de Deus para essa era, o qual vem por meio do mensageiro dessa era, e está escutando o quê? A voz de Cristo, do bom pastor, o qual está pastoreando suas ovelhas de era em era, e está chamando e juntando a todas suas ovelhas. E seu aprisco, seu rebanho, vejam vocês, é sua igreja. E o maior privilégio de um ser humano que vive nessa terra é pertencer ao aprisco do Senhor Jesus Cristo, para o qual Cristo chama e junta toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, porque ele tem no livro da vida do Cordeiro escrito o nome de cada uma das suas ovelhas. Pois ele disse em São João capítulo 10, versículo 1 em diante, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Vejam, as suas ovelhas chamam como? Pelo nome. E as leva para fora. Agora vejam porque ele tem o nome de cada uma das suas ovelhas escrito onde? No livro da vida do Cordeiro. Ele diz que ele conhece suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. Vejamos se encontramos isto. Diz, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam. Agora, vejam, vai adiante deles e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E quando sacado fora todas as proprias, vai delante de elas. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Agora vejam como Cristo aqui nos mostra que Ele é o bom pastor e Ele também é a porta das ovelhas. E por essa porta, que é Cristo, é preciso entrar para poder ser parte do corpo místico de Cristo, para poder ser parte do rebanho, do aprisco do Senhor Jesus Cristo. E agora, como ovelhas, são todos os filhos e filhas de Deus. E o Salmo 23, que nos fala das ovelhas e do bom pastor, vejam como se cumpre em Cristo e sua igreja. Este salmo vamos ler para que vocês vejam. Diz, Salmo 23, versículo 1 ao 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por toda a eternidade. Agora vejam como estas ovelhas vão morar na casa de Deus. Não são ovelhas literais, mas que são pessoas, seres humanos, que morarão na casa de Deus, e a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o aprisco para suas ovelhas, chamado também a casa do Senhor. E agora, o salmista dizia que, e seja eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu esteja nos átrios da casa do Senhor. Os das diferentes eras, durante as 7 eras, podiam dizer que eu esteja no lugar santo da casa de Deus. E nós, como podemos dizer? Estamos na casa de Deus, no lugar santíssimo da casa de Deus, e que as ovelhas que faltam para vir, correspondentes a este último dia, este dia final, que estejam no lugar santíssimo da casa de Deus, que é a era da pedra angular, que é a era correspondente ao rebanho do Senhor Jesus Cristo deste último dia. Agora vejam, Cristo colocou servos fiéis e prudentes em sua igreja, e a cada um deu a obra para realizar em cada era. Portanto, vejam vocês, Jacó tinha 12 pastores de ovelhas, mesmo que Benjamim não estivesse no campo pastoreando, mas se tornaria em algum momento um pastor de ovelhas também. Ou melhor, no quintal da sua casa, tinha umas ovelhinhas para que fosse aprendendo, e José também estava trabalhando na obra de
Jacó, que estava relacionado com a administração das ovelhas de Jacó, e quem tinha os livros e levava os livros, as contas e todas essas coisas era José. E agora vejam vocês, mesmo que todos fossem pastores, mas José era quem tinha a posição mais alta entre todos os filhos de Jacó. Agora, Cristo, vejam vocês, teve 7 pastores para 7 eras da igreja gentia. São os 7 anjos mensageiros, esses são os 7 servos fiéis e prudentes que ele teve no lugar santo do seu templo espiritual, do aprisco das ovelhas. E cada um pastoreou as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque neles estava o Espírito de Cristo, ungindo-os e usando-os nesse trabalho de pastorear as ovelhas de cada uma dessas eras. Mas para a era da pedra angular, vem Cristo, anjo do pacto, ou mesmo que esteve em cada anjo mensageiro das eras passadas, vem velado em carne humana e revelado através de carne humana, pastoreando suas ovelhas na era da pedra angular, chamando-as, juntando-as e pastoreando. Assim como ele diz, eu mesmo que falo estarei presente e buscarei minhas ovelhas. Assim como ele as buscou em cada era pelo mensageiro de cada era, busca suas ovelhas da era da pedra angular. E o ministério de Cristo, do anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, cobrirá todos os territórios onde estiverem as ovelhas do Senhor. Porque esse é o ministério do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, buscando e chamando suas ovelhas e juntando-as e colocando-as em seu aprisco, ou seja, em seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja, e colocando-as no lugar santo desse templo espiritual, colocando-as na era da pedra angular. São as últimas ovelhas, as ovelhas que faltam, e já há muitas reunidas da era e na era da pedra angular, mas ainda faltam algumas talvez estejam metidas em territórios montanhosos ou em territórios da selva, mas Cristo prometeu chamar suas ovelhas. E para isso as busca com sua voz, com sua mensagem, e ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Com que podemos buscar as ovelhas de Cristo deste tempo final, trabalhando com Cristo em sua obra na era da pedra angular? Com sua voz. E sua voz está gravada e está impressa também. É a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro no último dia, chamando e juntando suas ovelhas de e em seu aprisco, de e em na etapa da era da pedra angular. E mesmo que são ovelhas simples, mas são as últimas ovelhas do Senhor. E assim como foram chamadas e juntadas as ovelhas da primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, são chamadas e juntadas as ovelhas da era da pedra angular. Não é uma obra humana, mas é uma obra divina, a obra do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, chamando e juntando suas ovelhas neste tempo final. A voz de Cristo nos abre as Escrituras e nos abre nosso coração para poder compreender
todas essas escrituras que são abertas neste tempo final e que correspondem a este tempo final. E assim todas as promessas que estão nas profecias correspondentes ao tempo final vão sendo abertas por Cristo mesmo, pelo anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro. Por isso é que, quando Cristo diz, sobe aqui, eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, em seguida essas coisas são reveladas em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nesse anjo do Senhor Jesus Cristo vem Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto manifestado, e vem falando por meio do seu anjo mensageiro, e vem chamando e juntando todas as suas ovelhas, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Por meio dessas coisas que em breve devem acontecer, sendo reveladas a todos os seres humanos, as ovelhas de Cristo são chamadas e juntadas neste tempo final. E essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final, a voz de Cristo, a voz do bom pastor, chamando e juntando todas as suas ovelhas neste tempo final. Essa é a grande voz de trombeta de São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Seus escolhidos são suas ovelhas, as quais são chamadas por Cristo, falando por meio do seu anjo mensageiro neste último dia, assim como falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era passada e chamou e juntou as ovelhas das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora vimos o mistério do bom pastor chamando e juntando suas ovelhas de etapa em etapa. E essas etapas se cumpriram em diferentes territórios do planeta Terra. A primeira etapa se cumpriu na Ásia Menor, onde São Paulo foi enviado para pregar o Evangelho e onde foram chamados e juntados os escolhidos de Deus daquele tempo, mesmo que em seguida São Paulo se moveu para a Europa, pois o levaram a Roma e lá o mataram. Pelo qual Roma não somente tem a morte de Cristo, mas a morte de São Paulo e também de todos os apóstolos de Jesus Cristo que foram martirizados sob o Império Romano. E agora, vejam vocês, por isso o Império dos gentios, que veio descendo da cabeça de ouro aos peitos e braços, ao peito e braço de prata, ou seja, sob o império da Babilônia, do império de Nabucodonosor, desceu ao império Medo-Persa, e do império Medo-Persa desceu ao império da Grécia, que foi representado no ventre de bronze, e as pernas e as coxas de bronze, e em seguida desceu ao Império Romano, que foi representado nas pernas de ferro e pés de ferro e de barro. No tempo de Jesus, o Império dos gentios estava nas pernas de ferro, e para este tempo, já o Império dos gentios se encontra nos pés de ferro e de barro. A primeira vinda de Cristo se cumpriu na primeira fase do Império Gentil, ou seja, na quarta etapa do Império dos Gentios, a qual tem duas fases, a primeira, os pés de ferro, e a segunda, os pés de ferro e de barro. Na primeira fase do Império dos Césares, se cumpriu a primeira vinda de Cristo. Isso foi as pernas de ferro e crucificaram Cristo. Ou seja, que já, desde esse tempo, começaram a tropeçar com a pedra não cortada por mãos.
A segunda vinda de Cristo corresponde aos tempos dos pés de ferro e de barro, conforme a profecia de Daniel, no segundo capítulo, versículos 30 ao 45. E se quiserem ler depois em seus lares, podem ler todo o capítulo 2. Podem ler em seguida todo o capítulo 2 de Daniel. Pois Deus ali mostrou ao rei Nabucodonosor o que é o reino dos gentios, seu começo e seu final. Ou seja, toda a trajetória foi mostrada nessa imagem ou estátua que Nabucodonosor viu, a qual foi passando de uma etapa a outra e foi degradando-se até chegar aos pés de ferro e de barro. Agora, quanto pode valer? Quanto pode custar uns pés de ferro e de barro? Agora, quanto pode custar uma cabeça de ouro? Uma cabeça de ouro vale bastante, mas uns pés de ferro e de barro não valem nada. Agora, essa é a condição do reino dos gentios para o tempo final. E por isso é que tropeçarão com a pedra não cortada por mãos na sua segunda vinda, e a pedra não cortada por mãos esmiuçará os pés de ferro e de barro e, consequentemente, serão esmiuçado tudo. Será esmiuçado tudo, tanto as pernas de ferro como o ventre de bronze, como o peito e os braços de prata, e como a cabeça de ouro também, ou seja, que deixará de existir o reino dos gentios. E o que existirá depois? Somente existirá o reino de Deus, onde Cristo é o Rei, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse reino é que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Agora, a segunda vinda de Cristo é a vinda da pedra não cortada por mãos para o último dia. Isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 27 em diante, diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Como vem o Filho do Homem? Vem com seus anjos. Para quê? Para recompensar a cada um segundo as suas obras. E no Monte da Transfiguração, encontramos que ali Cristo cumpriu a promessa a alguns dos seus discípulos que estavam ali e que não veriam a morte até verem a vinda do reino de Deus. Ele havia dito no capítulo 16, versículo 28 de São Mateus: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo no seu reino. O que é que Cristo vai mostrar no Monte da Transfiguração? Vai mostrar a vinda do Filho do Homem, mas vindo em quê? No seu reino. Porque ele rejeitou o reino que o diabo lhe ofereceu quando ofereceu os reinos deste mundo. Portanto, ele não vem como o líder máximo dos reinos dessa terra, mas que ele vem como o líder do reino de Deus. E agora, em São Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante, diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte.
Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ou seja, 3 abrigos, 3 cabanas. Então, o que disse Jesus? Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Agora o Filho do Homem vem com seus anjos, e aqui está mostrando a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e em seguida e depois que eles veem a vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo no seu reino, porque essa visão representa tudo que é visto aqui, a vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo em seu reino. Portanto, na vinda do Filho do Homem vindo no seu reino com seus anjos, aparecerá com seu rosto como o sol. E o que significa isto? O que simboliza isto? Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em Malaquias, capítulo 4, versículo 2 diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. A segunda vinda de Cristo está representada no nascimento do sol e trazendo saúde em suas asas. Nos fala dos ministérios dos seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, pois ali apareceram Moisés e Elias no monte da transfiguração. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, aparece também as 2 oliveiras, que são Moisés e Elias. Estes são os ministérios que acompanharão o Filho do Homem em sua vinda. E o ministério de Jesus estará manifestado também na terra. Ou seja, que a vinda do Filho do Homem com seus anjos estará manifestando o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. É como uma águia. A águia, vamos dizer que é Jesus, mas tem 2 asas, e essas asas são Moisés e Elias. E Cristo, sendo o profeta de todos os profetas, é a águia maior. A águia representa um profeta. E Deus manifestado em carne humana 2000 anos atrás como um profeta era a águia maior. E agora, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, vem novamente a águia maior, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, uma das asas, Elias, outra das suas asas, e o ministério de Jesus, todo o centro dessa grande águia. Agora vejam vocês, é a águia com os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias. É a vinda do Filho do Homem. É a vinda do anjo do pacto, a águia maior,
com os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Isso é a vinda do sol de justiça, nascendo para os filhos e filhas de Deus, para os que temem o nome do Senhor. E agora, quando nasce o sol? Nasce na manhã. Nasce na manhã e nos lugares que tem o horário, onde às 6 da manhã coincide com a saída do sol, com o nascer do sol. O nascimento do sol ocorre na quarta vigília, porque a quarta vigília é a única que ocorre de dia. Agora, vejam vocês, Cristo nos disse que estivéssemos vigiando. Disse a todos os servos, fiéis e prudentes, que Ele colocou na sua casa. Disse, no capítulo 13, versículos 34 ao 37. Disse, é como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos. Sua casa é sua igreja. Essa é a casa de Deus, a casa do pai de família. E desse autoridade aos seus servos. Esses são seus mensageiros para cada uma de suas etapas. E a cada um a sua obra, a obra correspondente a cada era, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ou seja, quando virá Cristo, anjo do pacto, em sua segunda vinda. Não sabeis quando será a vinda do Filho do Homem. Mas disse que seria como nos dias de quem? De Noé e como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, a raça humana havia chegado ao seu final, havia chegado ao tempo onde o juízo divino se derramaria sobre eles. E no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra haviam chegado também ao seu final. E para o tempo da vinda do Filho do Homem, o reino dos gentios chegou ao seu final, ao seu tempo final. Ou seja, chegou a etapa onde o reino dos gentios será tirado e será entregue o reino a Cristo, e será estabelecido o reino de Deus neste planeta Terra. E já neste planeta Terra, para o estabelecimento do reino de Deus, e quando se estabelecer o glorioso reino milenial, a raça humana estará sendo abençoada por Deus. Por quê? Porque as palavras de Cristo, quando disse, ensinando os seus discípulos a orar, uma das coisas que disse foi que pedissem a vinda do reino de Deus. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade como no céu, aqui na terra. E durante o reino milenial, neste planeta Terra, estará sendo feita a vontade de Deus. Estarão estabelecidas neste planeta Terra, no reino de Deus, no reino de Cristo, as leis correspondentes que têm que ser guardadas pelos seres humanos. Será um reino onde Cristo governará com vara de ferro, ou seja, que não será um reino fraco, mas que será um reino com mão forte. Nenhuma pessoa terá direito a viver nesse reino se não cumprir com as leis divinas estabelecidas para o reino de Deus e do reino de Deus. E agora, vejam vocês, haverá seres humanos. E agora vejam vocês, haverá seres humanos que estarão vivendo neste tempo final e que, se continuarem vivendo,
e passarem a etapa dos juízos divinos e saírem com vida depois da grande tribulação, entrarão a esse reino milenial, mesmo que não sejam do grupo dos escolhidos de Deus ou grupo das ovelhas do aprisco do Senhor do último dia, que são os escolhidos que ele chama e coloca na era da pedra angular, os quais têm a promessa de serem transformados no último dia, antes de começar a grande tribulação, e tem a promessa de verem os santos que ressuscitarão em seus corpos eternos, e quando os virmos, seremos transformados. Agora, quem serão os que verão a ressurreição dos mortos em Cristo? Não serão pessoas que ficaram em eras passadas. Os que ressuscitarão são os que pertenceram a essas eras, no tempo em que esteve vigente diante de Deus cada uma dessas eras. Mas eles aparecerão aos escolhidos da era que neste tempo final estaria vigente, e é a era da pedra angular. Ou seja, que aparecerão aos escolhidos do último dia, e quando os virmos, seremos transformados. E estaremos no corpo eterno, aqui vivendo na terra, de 30 a 40 dias, onde se estarão realizando grandes eventos proféticos correspondentes a essa etapa quando já tivermos o novo corpo, antes de começar a grande tribulação. E antes de começar a grande tribulação, iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro, e em seguida o juízo divino cairá sobre a raça humana. Mas durante esse tempo, antes de ir daqui da terra, haverá uma manifestação de Deus em toda a sua plenitude, onde será uma manifestação em e com filhos e filhas de Deus já adotados, com corpos eternos. E isso significa uma manifestação como a que houve em Jesus Cristo naqueles 3 anos e meio de ministério. E agora, vejam vocês as grandes bênçãos que Cristo tem para todos nós. Agora, continuemos aqui lendo o que nos diz sobre os servos fiéis e prudentes, aos quais Cristo ordena que estejam eles vigiando com os seus rebanhos. É como se um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã. Agora vejam, ao anoitecer, foram os primeiros anos da Igreja de Jesus Cristo, desde que nasceu a Igreja de Jesus Cristo no dia de Pentecoste, até certo tempo, e em seguida, ou à meia-noite, quando a Igreja entrou às eras do obscurantismo, e em seguida, ou ao canto do galo. Isto corresponde ao canto do galo, ao horário de 3 às 6 da manhã, onde Cristo esteve manifestado por meio dos seus 3 mensageiros finais das 7 eras da Igreja Gentia, por meio de Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Recordem que das 3 da manhã em diante até às 6 da manhã, cada certo momento você escuta algo assim. Kikiriki, se for um galo pequeno, ou
Se for um galo grande, é o canto do galo. E essa é a voz de Cristo por meio desses anjos mensageiros que vieram na terceira vigília. Mas nem na primeira vigília, que foi de 9 a 12 da noite, nem na segunda, que foi de 12 a 3 da manhã, nem na terceira, que foi de 3 a 6 da manhã. Portanto, somente resta uma. A quarta vigília diz. Ou viene al anochecer, ou a la medianoche, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se não veio em nenhuma dessas 3 vigílias anteriores, pois então é para amanhã, que é de 6 a 9 da manhã. Foi nessa quarta vigília, de 6 a 9 da manhã, que Cristo apareceu caminhando sobre o mar da Galileia e apareceu aos seus discípulos que estavam na embarcação, a qual estava açoitada por fortes ventos contrários e que por pouco destroem a embarcação, pois a embarcação é a igreja de Jesus Cristo com todos os filhos e filhas de Deus representados nos discípulos de Jesus Cristo. E agora, a embarcação esteve sendo açoitada durante toda a noite, desde o tempo em que nasceu até este tempo final. Mas, na etapa da manhã, é que Cristo livra a sua igreja da tempestade. Cristo livra a sua igreja da tempestade. E como vai fazer? Pois, caminhando sobre as águas, ele esteve caminhando sobre as águas, de era em era, sobre nações, povos e línguas, porque águas representam nações, povos e línguas, ou seja, representa gente, mas é na hora da quarta vigília onde ele aparece à sua igreja, se revela à sua igreja. Mas o que acontece? Quando apareceu aos seus discípulos que estavam na embarcação, eles disseram: é um fantasma. Eles estavam em grave perigo. E neste tempo final, a igreja de Jesus Cristo estará em grave perigo, porque a besta, o anticristo, estará manifestado neste tempo final. O diabo se encarnará no anticristo, no homem do pecado, e vai tentar destruir a igreja de Jesus Cristo com ventos contrários à igreja de Jesus Cristo. E com esses 10 reis e as nações e exércitos desses 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta, como está em Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Vamos ver até que versículo está. Este evento, até o 18, versículos 8 ao 18 do capítulo 17 de Apocalipse. E também em Apocalipse 19, versículos 19 em diante. Aí é onde a igreja de Jesus Cristo terá sua etapa mais difícil, mas Cristo os vencerá. Cristo vencerá a besta e também aos 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta.
Diz Apocalipse capítulo 17, versículo 13 em diante. Estes têm o mesmo intento, ou seja, os 10 reis, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E aí o que vão fazer? Consolidam a parte religiosa e a parte política. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quem vencerá? O Cordeiro. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E esses são todos os escolhidos deste último dia e também os escolhidos das eras passadas. Agora vejam vocês, no capítulo 19 também, diz, versículo 19, capítulo 19, versículo 19 de Apocalipse diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montando no cavalo e o seu exército. E aí, isso vamos deixar isso quietinho, porque o Cordeiro, que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e é quem tem um nome que ninguém conhece, e que é o Verbo de Deus, e que tem em sua coxa e na sua vestimenta escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam vocês, ele será quem obterá a vitória, e com ele estão quem? Os eleitos e fiéis, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo desse último dia, e também a Igreja de Jesus Cristo das eras passadas, junto com a etapa dos apóstolos, os quais virão na ressurreição com seus corpos eternos. Ou seja, que se a Igreja de Jesus Cristo necessita um reforço, aí estará o grupo completo das 7 eras e também da etapa dos apóstolos de Jesus Cristo lá no meio do povo hebreu. São Pedro, São João, São Tiago, que seria São Santiago, porque Tiago e Santiago significam o mesmo. E quem mais? Os demais apóstolos. André também. Não vamos deixar André, o irmão de Pedro. Assim que, vejam vocês, é uma bênção grande para Pedro ter um irmão que também seja um apóstolo. E para Tiago ou Santiago, ter um irmão também que é apóstolo. São João é uma bênção grande. Algumas vezes temos na obra de Cristo um ministro que tem 1, 2 ou 3 ou 4 irmãos ou 5 irmãos que são ministros também no corpo místico de Cristo. Isso é uma bênção grande para esse pai e essa mãe que teve esses filhos. É uma bênção grande ter filhos, ministros de Cristo para a era e dispensação em que vivem. Agora, vejamos, no último dia, no tempo final, a Igreja de Jesus Cristo passará por um momento bem difícil, mas é um aperto. A perseguição grande vem mais adiante, mas já estaremos transformados e já estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Porque o diabo, o qual se encarnará no anticristo, o homem do pecado, na besta, vejam vocês, tentará destruir os filhos e filhas de Deus, ou seja, o joio tentará destruir o trigo. Mas já estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, portanto, se tornará contra as virgens fatas, porque as virgens prudentes já terão ido. E se tornará contra
os 144 mil hebreus e contra o povo hebreu. E matarão milhões de seres humanos. A besta e a imagem da besta, a besta e os 10 reis com suas nações e seus exércitos. E a imagem da besta e essa outra besta, que é o cordeiro, um cordeiro com 2 chifres, matarão milhões de seres humanos, ou seja, que haverá outra etapa similar ou paralela à etapa onde por assuntos religiosos matavam milhões de pessoas. Isso foi no tempo da Inquisição. Virá outra Inquisição sobre a raça humana. E será ainda mais terrível do que foi a Inquisição do tempo passado. E agora, vejam vocês, a Igreja de Jesus Cristo será livrada. Somente passará por um aperto, como passaram por um aperto final os discípulos na embarcação quando Jesus apareceu. Apareceu quando? Na quarta vigília, caminhando sobre o mar da Galileia. O mar da Galileia, ou seja, o mar da Galileia dos gentios, das nações. Porque sobre o mar da Galileia dos gentios, sobre nações, povos e línguas gentias, aparecerá Cristo no último dia, na quarta vigília, caminhando. E esse será o tempo em que, mesmo que os ventos sejam contrários à embarcação dos discípulos que representa a Igreja de Jesus Cristo, Cristo os livrará. Em sua segunda vinda, Cristo livrará sua Igreja, o Filho do Homem livrará sua Igreja no último dia, ressuscitando os mortos em Cristo e transformando todos os seus escolhidos que estão vivos neste tempo final. Se alguém partir, não há nenhum problema. Regressará com os santos que regressarão das eras passadas. Não há nenhum problema para eles. E estará novamente conosco. E assim como causaram tristeza quando se foram, causarão alegria e regozijo quando regressarem a nós em corpos eternos, incorruptíveis e jovenzinhos. E quando nós virmos os mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados e assim estaremos em um corpo eterno e glorioso para viver por toda a eternidade. E assim a tempestade das perseguições para os escolhidos não terá nenhum efeito, porque já estando num corpo eterno, isso não fará dano a nenhum dos escolhidos de Deus. Nenhum aperto, nenhuma prova, nenhuma perseguição, nem sequer a morte poderá causar dano, porque já estará em um corpo eterno. E assim Cristo livrará sua Igreja no último dia. Agora vejam vocês, ele vem na quarta vigília, representada na vigília de 6 a 9 da manhã. Foi a quarta vigília que apareceu aos seus discípulos caminhando sobre o mar e ele os livrou. Foi na quarta vigília também que Jesus Cristo ressuscitou. Na manhã do domingo de ressurreição. Foi na quarta vigília também que veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas no dia de Pentecoste.
Foi na quarta vigília também que o povo hebreu saiu do Egito. Deus lhes disse, não saiam dos seus lares até amanhã. Por quê? Porque na manhã, que é a quarta vigília, seria o êxodo do povo hebreu, seria a saída do povo hebreu. E a saída desta dimensão, dessa terra, nossa saída em corpos eternos será na quarta vigília também. Agora, na quarta vigília do último dia. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E se um dia diante do Senhor são 1000 anos para nós, e recordem que é para o último dia diante de Deus que Jesus Cristo disse, falando dos crentes nele, vejam o que disse. São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40 diz, e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Quando diz que ele ressuscitará a todos os que o Pai lhe deu, no último dia. E o último dia diante de Deus é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Jesus Cristo teve seu ministério nos últimos dias, ou seja, no primeiro milênio dos 3 últimos milênios. E esse primeiro milênio dos 3 últimos milênios foi o 5º milênio, onde Cristo teve seu ministério. E Cristo nos ensina por meio de São Pedro que a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne, pois ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, falou também assim por meio do profeta Joel no capítulo 2, disse que seria para os últimos dias. Por isso, desde o dia de Pentecoste em diante, Cristo esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne que se arrependeu dos seus pecados, recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo. E, em seguida, receberam o Espírito de Cristo, conforme a promessa de Cristo para os últimos dias. E vejam vocês, começou no dia de Pentecoste e ainda está derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, porque essa é a forma para nós entrarmos no corpo místico de Cristo. Por um Espírito nós temos entrada a esse corpo místico de crentes, a um corpo místico que é a Igreja de Jesus Cristo. E por meio de um Espírito é que obtemos o novo nascimento, por meio do Espírito de Cristo. Agora podemos ver por que derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne que se arrepende dos seus pecados e lava seus pecados no sangue de Cristo, recebendo Cristo como seu Salvador. E assim, recebe o Espírito de Cristo. Cristo derrama do seu Espírito sobre a pessoa e produz o novo nascimento na pessoa. Nasce no reino de Deus, nasce no aprisco de Cristo, do bom pastor. Obtém assim o novo nascimento. Nasceu no reino de Deus. Para essas pessoas, se seus corpos físicos morrerem, não tem por que se preocupar, porque Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Marta tinha o conhecimento de que a ressurreição seria para o último dia, e quando Jesus Cristo diz a Marta, seu irmão ressuscitará, Marta diz, eu sei que ressuscitará no último dia, porque Cristo tinha ensinado que a ressurreição era para o último dia, mas, sendo que é Cristo quem ressuscitará todos os que creram nele, lavaram seus pecados em seu sangue e receberam o seu Espírito Santo, estando ali presente, Cristo ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Vejam, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mesmo que seu corpo físico esteja morto,
vai viver novamente em um corpo eterno. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, que esta ressurreição em corpos eternos para a vida eterna não é para todo mundo. É para os que vivem e creem nele. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Nós dizemos amém. E o que disse Marta? Disse, sim, Senhor. Agora vejam vocês, Marta sabia que a ressurreição era para o último dia, mas aqui, sendo que Cristo é a ressurreição e a vida, ia tomar Lázaro como exemplo, como tipo e figura do que ele fará no último dia para ressuscitar os mortos em Cristo e para transformar todos os que vivemos neste tempo final. E ressuscitando Lázaro naquele dia, ele mostrou que ele tem poder para ressuscitar não somente Lázaro, mas todos os crentes nele que nasceram de novo e partiram seus corpos ou partiram de seus corpos, morreram seus corpos físicos e tem poder também para transformar nossos corpos físicos se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Ele transformou a água em vinho. Ele transformou a tempestade em quietude. Ele transformou a alma e o espírito dos crentes nele. Transformará também nosso corpo físico se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Ele transforma os seres humanos e faz uma nova criação. Vejam como ele está realizando essa nova criação. Por isso, vejam, continua dizendo aqui no capítulo 6, versículo 40 de São João: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é o 7º milênio. Cristo ressuscitou na manhã do domingo de ressurreição. E amanhã corresponde à 4ª vigília. E Cristo, na era da pedra angular, que é a era representada no domingo, ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os vivos em Cristo. E agora, um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sendo que para o último dia, que é o 7º milênio, Cristo prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo. Isto tem que vir para amanhã, para a 4ª vigília do último dia, do 7º milênio. E um dia diante de Deus para os seres humanos são 1000 anos e uma hora diante de Deus para os seres humanos são 41 anos com 8 meses, meia hora são 20 anos com 10 meses e 3 horas são quanto? 125 anos. 125 anos são os primeiros 125 anos do 7º milênio. E isso é a 4ª vigília do último dia, a 4ª vigília do 7º milênio, que é o último dia.
E agora, em uma vigília que temos 3 horas, e agora, em alguma dessas 3 horas da quarta vigília, Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, que obtiveram um novo nascimento, e transformará os vivos em Cristo, que estarão escutando sua voz no último dia. Estarão escutando sua voz, a grande voz de trombeta, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, na etapa de ouro da Igreja de Jesus Cristo, que é a etapa da era da pedra angular. A era mais gloriosa de todas as eras da Igreja de Jesus Cristo. Mas a última etapa do reino dos gentios é a etapa mais triste e mais terrível do reino dos gentios. Mas para a Igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, o reino dos gentios veio descendo da cabeça de ouro aos pés de ferro e de barro. O reino de Deus foi subindo da etapa dos pés lá no tempo dos apóstolos e foi subindo de era em era. Vejam, veio subindo desta etapa aqui pequenininha no tempo dos apóstolos e foi subindo e agora se encontra na cabeça de ouro, que é a era da pedra angular. Na cabeça de ouro para a quarta vigília do último dia, o sétimo milênio, do sétimo milênio para a manifestação do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Na quarta vigília do último dia. O sétimo selo, vimos que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, mistério que foi aberto no céu em Apocalipse capítulo 8, e que, para o tempo final, seria aberto no céu este mistério, mas seria guardado silêncio no céu por um tempo como de meia hora do céu, para que não se interrompesse o programa da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Agora, o sétimo selo, vejam vocês, sendo o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, da vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse 19, e Apocalipse capítulo 10, porque é o mesmo, é a vinda do Senhor. O anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E agora vejam, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Vejam o anjo forte, o qual é Cristo, o qual é o anjo do pacto, o qual é o anjo que era diferente dos demais. Esse é o anjo forte que desce do céu e, como desce, vestido de uma nuvem. Esta nuvem foi fotografada em 28 de fevereiro de 1963 por fotógrafos de diferentes revistas e também por pessoas que tiraram fotos, e foi publicada a foto desta nuvem misteriosa em 28 de fevereiro ou no mês, vejamos, esse mês ou outro mês, mas foi tirada essa foto
em 28 de fevereiro de 1963 e foi publicada como uma nuvem misteriosa. O precursor da segunda vinda de Cristo falou dessa nuvem e disse: o mistério, qual era o mistério dessa nuvem? Na página 469 do livro dos selos, falando dessa nuvem, diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais, estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Este anjo que está aqui. Recordem que estes anjos estão em seus corpos teofânicos. Aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E este outro anjo é um anjo diferente desses 7 anjos mensageiros. E agora vejamos o que diz deste anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Quem o levantou? Quem o elevou? E o colocou nesta nuvem de anjos? Este anjo que era diferente dos demais. O levou em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico. Levou o precursor da segunda vinda de Cristo em seu corpo teofânico também e o colocou juntamente com estes outros anjos que aqui estavam e junto com ele. E agora, se lembram? Aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim. Pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Por quê? Porque este anjo é o 7º selo e é quem tem o 7º selo. É quem tem o 7º selo e tem que vir à terra velado em carne humana. Assim como estes outros anjos que estão aqui em seus corpos teofânicos, são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, os quais vieram em carne humana para terem seus ministérios, cada um na era que lhes correspondeu viver. E agora, para o anjo que era diferente dos demais ter seu ministério na era da pedra angular, tem que vir velado em carne humana. Esse é o anjo forte que desce do céu, mas tem que descer à terra. E para isso tem que ter um corpo de carne aqui e daqui da terra deste tempo final. Agora, vejamos como vem este anjo, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E agora, vejamos aqui, na página 131 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja, vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de
linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Onde está? Em Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 21. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Ele é o Verbo, a palavra, vindo no último dia. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo. Jesus Cristo vindo no último dia. E agora, como virá? Página 134 do livro dos selos diz: E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como virá o Espírito Santo Jesus Cristo? Para o último dia virá encarnado, se encarnará no último dia. E agora, na página 277 do livro dos selos em espanhol diz: o precursor da segunda vinda de Cristo, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, que é Jesus Cristo em espírito. Jesus Cristo em seu corpo teofânico, qual é o anjo do pacto do Antigo Testamento, o anjo do Senhor. 2000 anos atrás veio o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Senhor encarnado em um homem chamado Jesus de Nazaré, como Cordeiro de Deus realizando a obra de redenção na cruz do Calvário. E para o último dia virá esse mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em Espírito Santo, virá no último dia manifestado como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o que será a sua vinda e sua manifestação e sua obra para este tempo final? Vamos ver, página 146 do livro dos selos em espanhol diz: o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora vejam, o Espírito Santo esteve de era em era manifestado em cada anjo mensageiro de cada era e esteve chamando e juntando os seus escolhidos em cada era. E agora, da sétima etapa ou era da igreja gentia, sobe a era da pedra angular e vem encarnado em um homem da era da pedra angular, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o homem que será o véu de carne, onde estará o anjo do Senhor, o anjo do pacto, manifestado no meio da sua igreja no último dia. E agora na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como vem? O Verbo, que é a palavra, o Verbo, vem em carne humana no último dia. Esse é o tempo em que o sétimo selo é cumprido aqui na terra, porque é o tempo em que vem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo, vem manifestado em um homem deste tempo final no meio da sua igreja, é o membro do corpo místico de Cristo, o instrumento dele na era da pedra angular, e
vem nele manifestado no último dia como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e como o anjo do pacto manifestado em carne humana, que aparecerá ao povo hebreu e chamará e juntará 144 mil hebreus. Por isso o anjo de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, diz que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, vem com o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais. E vem para chamar e juntar 144 mil hebreus. Mas antes disso, vem no meio da sua igreja gentia e chama e junta os seus escolhidos da era da pedra angular no território latino-americano e caribenho, que é o território onde se cumpre a era da pedra angular, assim como se cumpriu a primeira era da igreja gentia na Ásia Menor, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta na Europa e a sétima na América do Norte. Agora, a era da pedra angular se cumpre na América Latina e no Caribe. E assim como este anjo, por meio da sua manifestação em cada anjo mensageiro de cada era, chamou e juntou os escolhidos de cada era, agora na era da pedra angular, este anjo, que era diferente dos demais, por meio do seu anjo mensageiro, chama e junta os seus escolhidos na era da pedra angular. E assim completará Cristo o número das suas ovelhas no seu aprisco. E quando as tiver completado, então sairá do trono de intercessão no céu, e já não haverá mais intercessão no céu por nenhum ser humano, porque já não haverá mais sangue. No lugar santíssimo, sobre o propiciatório, ou seja, sobre o assento ou cadeira de misericórdia no céu, no templo que está no céu. E, portanto, o juízo divino cairá sobre todos aqueles que não aproveitaram bem o tempo, recebendo Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo. E agora, vejam vocês, estamos vivendo no tempo onde o sétimo selo seria aberto, revelado à igreja de Jesus Cristo. E quando seria esse tempo? Diz o precursor na página 482 e 483 do livro dos selos, diz: vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E como aparece? Aparece como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos demais, que é o Verbo. E sua vinda para o último dia será o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, estaremos encontrando o véu de carne, onde estará o anjo do pacto manifestado no meio da sua igreja na era da pedra angular, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos revelando assim o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda e a obra que ele está fazendo em nosso tempo. E assim é como vem a revelação do sétimo selo na quarta vigília, ou seja, nos primeiros 125 anos do sétimo milênio. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, encontraremos que já estamos no sétimo milênio. E, consequentemente, estamos na quarta vigília do último dia, na quarta vigília do sétimo milênio, onde a vinda do anjo forte, do anjo que desce do céu vestido de uma nuvem, é realizada e vem caminhando sobre o mar, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Vem como apareceu aos seus discípulos, caminhando sobre o mar na quarta vigília, para acalmar a tempestade que esteve açoitando a igreja de Jesus Cristo durante estes 2000 anos aproximadamente que transcorreram durante a dispensação da graça. Quando Cristo
Já ressuscite os mortos em Cristo e transforme os vivos em Cristo no último dia, na era da pedra angular. Já não haverá mais tempestades para a igreja de Jesus Cristo, porque já estaremos em corpos imortais. Já teremos obtido a imortalidade física, porque teremos um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E isto é para este tempo final, na quarta vigília, sob o sétimo selo, ou seja, sob a segunda vinda de Cristo. A vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia, manifestado em carne humana no seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um homem do corpo místico de Cristo, redimido com o sangue de Jesus Cristo e ungido com o Espírito de Cristo para ser instrumento de Cristo para o último dia, para a era da pedra angular e para o sétimo milênio. Ele é o anjo de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 em diante, que vem pregando a todo ser humano neste último dia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o Espírito de Cristo, ungido e com o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais. Foi refletido este mensageiro, e a mensagem que ele traria foi refletido nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E em alguns se refletiu em uma forma mais marcada que em outros. E agora, para o tempo em que vivemos, o Evangelho eterno é pregado em uma era eterna, na era da pedra angular, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. E, consequentemente, com essa mensagem do Evangelho do Reino, do Evangelho eterno, estará sendo revelado ao povo hebreu as coisas que correspondem a este tempo final. Com a pregação do Evangelho eterno, estará sendo pregado o Evangelho do Reino a todo ser humano que vive nessa terra. Esse será o Evangelho que será pregado durante o reino milenial e por toda a eternidade. Vimos o mistério do sétimo selo e a quarta vigília. Vimos o mistério do sétimo selo e a quarta vigília. Bom, para todos os que estiverem pela rádio, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E para aqueles que estão presentes, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E em frente, servindo a Cristo, na quarta vigília do último dia, sabendo que em algum momento os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E agora, onde estão os que estariam vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda do anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, e em seguida vindo em carne humana no último dia, na quarta vigília do último dia, caminhando sobre o mar e sobre as águas? Caminhando em seu ministério sobre nações, povos e línguas? Aqui estamos, neste último dia.
o sétimo selo e a quarta vigília. Isso é o que estamos experimentando neste último dia. Estamos aqui experimentando o sétimo selo na quarta vigília. Estamos na quarta vigília, sob o ministério do sétimo selo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim. Nos veremos amanhã, domingo, primeiro Deus, na hora designada e nas atividades designadas para amanhã. Que Deus e continue passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco, novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Deus os abençoe.